pessoal, aqui é a Hagatha do Círculo Digital. Vocês acreditam que faz 2 meses que lançou o episódio novo? Pois é, eu acho que isso abriu muitas brechas pra gente teorizar. E aqui nesse canal a gente gosta bastante de teoria, né? Então eu vou fazer um react do vídeo do Linkzinho, o incerto e polêmico futuro de Digital Circus, pra gente ver o que ele teorizou do que vai acontecer no futuro. Eu sou muito curiosa, então é isso. Não esquece de se inscrever, deixa o like e comenta aí qual é a sua teoria mais doida de Círculo Digital. Vamos pro vídeo? Não vou mentir pra vocês que foi uma surpresa que tão pouco tempo depois que o primeiro episódio de Digital Circus foi lançado e se tornou um sucesso, simplesmente do nada Bonitinho, nós Linkzinho, tivemos roupa o do segundo Caim. episódio. A velocidade dos caras é rápida, viu? Parabéns. Rápido! Eu tô aqui ansiosa, me tremendo toda, babando de ódio porque demora muito pra lançar. Eu não acho rápido os lançamentos não, queria todos os dias. Tem um canal de teoria, jovens, e como é que vocês estão hoje? Tem um linkzinho, Espero que inclusive, estejam vai bem, estar o link porque do vídeo hoje dele aqui no estamos aqui para comentário. falar. Há algumas semaninhas aí atrás, 1, 2 semanas, sei lá, não sei quando é que vai sair esse vídeo aqui, foi lançado o segundo episódio da série de Digital Circus. Pera, 2 semanas? Esse vídeo tá engavetado tem mais de mês e ele me fala 2 semanas. Eu tô chocada. Eu acho que agora que a gente tem um segundo episódio que foi tão bem em questão de mídia, de visualizações e tudo mais, não é um exagero da gente dizer que estamos falando da série de animação independente mais famosa do... Pois é, né? Muito famoso, tem muito pelúcia, tem muita fanmade, muitos canais como o nosso. 5 dias, se pá, que lançou o episódio 2 e o bagulho já tá passando de 5 50 milhões de visualizações. Já bateu então, 100. Acho que nem preciso fazer um resumo básico pra vocês aqui, né? Se você usa a internet, você sabe o que é Digital Circus. A série independente, da garotinha Pomni e tudo mais, garotinha A Pomni é nossa palhaço, estrela. fez muito sucesso, rendeu um monte de meme de garotas palhaço por aí pela internet, né? Você sabe do que eu tô falando. Isso. Alguns meses depois do lançamento do primeiro episódio, nós tivemos o lançamento do segundo, e é claro que muitas pessoas devem saber, eu reagi ao episódio aqui no meu canal e fiz algumas pequenas teorias já no meu react, mas é... Só quero deixar um adendo aqui no react do Tsuki, que ele reagiu ao vídeo em árabe, eu só lembrei disso. Muito bom. Porque assim como vocês devem ter visto o episódio 2, a gente viu todo mundo em estreia. Só que na estreia ele não tava dublado, ele tava em inglês. E não tinha legenda em português. Aí pro Tsuki, por algum motivo, foi em árabe a legenda. Claro que vocês ficaram esperando bastante por eu fazer vídeos focados nessas teorias, e hoje a gente vai começar aqui com as teorias do episódio 2 de Digital Circus. Vamos lá, Caso você não tenha assistido o episódio, eu adoro lembrete, né, que aqui vai ter spoilers do episódio 1 e 2. Tendo dito isso, apenas lembrando vocês aqui, antes de começar, não esquece de se inscrever aí no canal, por favor. A gente tá Se inscreve no batendo 700 mil inscritos, isso é muito importante aqui pro canal, então não esquece de ajudar a gente, beleza? Não esquece também de pegar alguma coisa pra comer, senta aí e vamos nessa. Senta aí, Vem senta aí não, vou ficar em pé Antes mesmo. da gente começar de fato com a parte das teorias aqui, eu acho legal fazer um pequeno resumo só pra poder pegar alguns pequenos detalhes e colocar eles em destaque Resuma, pra porque vocês. faz Coisa tanto que eu já tempo faço que eu vi, eu não geralmente lembro. todas as teorias, então quem assiste aqui o canal já deve estar acostumado, né? Pra aqueles que acabaram não assistindo, por sinal, esse episódio aqui tem 25 minutos, então a gente pode dizer que em questão de timing, ele é exatamente igualzinho ao primeiro episódio. E qual que foi de fato a história desse aqui? Bom, resumidamente, nós podemos dizer que a gente começa com um pesadelo da Pomni, sendo atormentada, né, agora pelo novo grande medo dela de estar presa nesse mundo, onde agora se ela se deixar levar muito, ela pode acabar enlouquecendo e pode meio que morrer. Que é meio que o que acontece quando você enlouquece nesse mundo aqui, né? Você vira um bichão, você morre e o Caim joga você pra baixo do porão, onde todo mundo vai te esquecer e você nunca vai conseguir sair daquele mundo, o que é um destino bem bizarro pra poder ser direto. Pomni começa de fato o episódio sendo acordada pela Hagatha, onde um clima um pouco tenso ainda tá rolando entre as duas, porque pra quem não se lembra, no episódio passado, a Pomni meio que deixou a Hagatha pra morrer e ela ficou Depois falam que eu revivo muito esse assunto, mas é verdade, a Pomni me deixou lá pra morrer e eu fiquei um tiquinho chateadinha sobre isso, mas é o que você precisava falar, né? Tanto quanto chateada por conta disso. Mas a Hagatha decide tentar fingir que tá tudo bem pra poder ajudar a Pomni a se adaptar um pouco melhor naquele local. O episódio de fato vai começar a acontecer muitas coisas quando uma nova aventura for apresentada em uma espécie de reino doce, de coisas rosa e tudo mais. É maravilhoso, a gente tem a maravilhosa princesa doce. Blá, blá, blá. Todas as questões mais simples da história desse episódio não importam tanto quanto o destaque que ele decidiu dar pros personagens, que parece que meio que esse aqui é o foco desse episódio. Aprofundar um pouquinho mais os personagens, mesmo que de uma forma bastante sutil, pra que a gente consiga entender mais alguns mistérios a respeito deles. A gente tem alguns personagens que não participaram muito das aventuras que tivemos aqui nesse episódio, como por exemplo o Zubul, aquele boneco lá que é cheio de um monte de peças coladas uma na outra. Novamente ele não participou de uma aventura, coisa que já se repetiu inclusive duas vezes, né, no episódio 1 e no episódio 2, então a gente praticamente não sabe nada dele ainda. Fora o Zubul, os outros personagens têm formas meio interessantes até inclusive de interagir com as aventuras. A gente pela primeira vez viu a Hagatha interagindo numa aventura, onde ela
sempre parece tentar ser super otimista, ela entra no roleplay, ela interage com os personagens, ela conversa bastante, ela praticamente vira um personagem de RPG. Vimos um pouco mais... É muito entretenimento pra mim, ainda mais que se não me entretém, eu fico louca. Ele apoia NPCs que são malignos ou vilões da história de forma geral e tenta agir como um babaca em grande parte do tempo. Ele não tenta, ele é. Das máscaras, que eu geralmente esqueço o nome dela, parece que tem alguma coisa relacionada a um segredo que ela tem, que tem relação com a Hagatha, que é algo muito interessante de se pensar. E o Kingler, que basicamente não faz bosta nenhuma no episódio. Então, de geral, nós temos aí um grande aprofundamento dos personagens. A trama desse mundo doce em si tem como inimigos principais 3 NPCs que apareceram, que são 3 jacarés bestinhos e muito fofos que aparecem como inimigos. Mesmo. Sendo que o principal deles, o nome dele é Gamigu. Temos algumas cenas épicas de combate, cenas de perseguição de caminhão. É incrível. Onde a gente tem direito ao Jax jogando a Pomni pra um lugar. E da furada que eu recebi raiva aqui. Chamando ele de arrombado. E a gente também tem nada que não tem nenhuma coisa relevante pra história, eu só achei ela muito fofa mesmo e decidi falar sobre muito isso. A trama, de verdade, do que é importante pra gente fazer teorias aqui, ela começa depois que as cenas de perseguição acabam. Porque assim como no começo da série, aqui, todos os outros personagens vão ficar meio de escanteio pra poder dar um destaque a mais pra Pomni e pra mais um personagem que é o Gamigu, onde os dois vão acabar presos em uma espécie de bug que vai rolar com um caminhão e eles vão ser jogados pra fora do mapa. Não testa muito bem os mapas antes de criar. O mapa, jovens, no cenário em si, é genuinamente muito parecido com um videogame, sabe? Eles vão cair pra um cenário todo azulado e muito escuro, quase como o que acontece quando você usa câmera livre ou algum tipo de hack em um jogo, sabe? Você consegue ver os polígonos. Vocês iam conseguir ver cada coisa na câmera livre aqui nesse mapa. NPCs que não estão sendo usados, tanto dos inimigos quanto aliados. E as coisas começam a ficar complicadas quando a gente vê o Gamigu ali. Afinal de contas, ele é um NPC. Então, aí chegou na parte reflexiva. Daquele local, ele se assusta quando vê um modelo idêntico ao dele mesmo. Idêntico em questão de aparência, né? Ele vê modelos parecidos com os amigos dele e com todo mundo naquele reino doce. Engraçado que esse cenário sempre buga minha visão. Quando ele aparece no episódio, a primeira fala que ele solta no episódio é falar um pouco sobre como a mãe dele mostrou pra ele tudo que ele sabe e tudo mais. Então, quando ele chega ali, a primeira coisa que ele faz... Mas ele não lembra da mãe dele. Mas ele percebe que não tem um modelo da mãe dele aí. E aí, quando ele vai tentar se lembrar de como é o rosto dela, ele começa a estar em pânico. Ele vai tentar se lembrar de alguma memória que ele tenha com a mãe dele, ele também não consegue. E a Pomni fala que ele é um NPC. Então, conforme os minutos vão passando... E a Pomni ainda tá aprendendo a ser delicada com as palavras. Como se tudo que ele viveu até então fosse falso. Ele cria uma consciência de que todo mundo dele, tudo que ele vê, tudo que ele sente e que ele se lembra não existe. Os amigos dele e ele não tem nenhuma história de amizade entre si. Eles não têm memórias que eles criaram ao longo dos anos ou alguma coisa do tipo. Não, foi tudo colocado agora pelos códigos. É uma situação bem parecida com Mirror's Edge ou Cyberpunk 2077, sabe? Jogos que tentam tratar Black Mirror. Eu consigo imaginar The Amazing Digital Circus sendo um episódio de Black Mirror. Um aprofundamento muito interessante que a gente também teve no episódio é que pela primeira vez dentro da série, nós tivemos a Pomni sendo amigável. Então, primeira vez, me deixa pra morrer e simpatiza com o NPC? Vou falar nada. Senta com ele, conversa com ele e até tem alguns pequenos lapsos de memória, onde ela fala que no mundo de onde ela veio, é normal que as pessoas se sintam como se elas não valessem nada ou como se elas não tivessem valor pra ninguém. Ela acaba inclusive fazendo uma loucura, convidando ele pra poder ir pro circo junto com ela, pra que pelo menos assim, ela tivesse, tipo, pelo menos um amigo de verdade e tal, e ele aceita. A Pomni querendo fazer recrutamento de NPC. Umas coisas inúteis que estão acontecendo nesse meio tempo com os outros personagens, que sinceramente pouco importa pra essa questão de teorias. O que de fato é importante no final, o Jax fica com raiva porque não teve sangue e morte no rolê, os personagens também acabam conseguindo vazar dali, e a Pomni chega com o Gamigu no circo, quando segundos depois isso aqui acontece. Não. Ai, ele virando confete na frente da Pomni de novo. A Pomni dá uma leve enlouquecida assim que isso acontece. E a gente volta pro final do episódio, onde nós temos uma cena bonitinha e bem fofa, na verdade, onde rola um funeral do Kálfico, né? Que é aquele personagem que tinha enlouquecido no primeiro episódio. Vemos o pessoal colocando as considerações deles e se despedindo de uma forma bem bonitinha. Inclusive, a Pomni acaba se afeiçoando um pouquinho mais àquela galera, pensando que talvez ela não fosse ser esquecida ou morrer ali. Tinha genuinamente pessoas gente fina ali, que talvez ela devesse gente fina, pô, não acredite em mim, eu sou gente fina. Que termina a história do primeiro episódio. Pelo menos esses são todos os pontos importantes segundo episódio de Linkzinho. Claro que antes de fazer a parte bruta das teorias, jovens, eu sei que muitas pessoas em algum momento vão perguntar qual foi a minha opinião pessoal sobre o episódio, até porque eu já dei uma olhada nas redes sociais depois que ele saiu e viu que muitas pessoas estão falando que esse episódio tá polêmico, ou até mesmo no YouTube em si tem gente falando que esse episódio tá polêmico. Creio eu que eu vi até alguns vídeos falando que Digital Circus teve uma grande queda, e as duas grandes razões pra isso aparentemente foram que as pessoas não gostaram
gostaram do Jax e falaram que ele é uma grande queda pra série, e muitas esperavam que o episódio fosse melhor. Vou simplesmente dizer rapidamente, gente, que pra mim de 0 a 10 esse episódio aqui é um 10, tá? Sobre essa questão do Jax ser um personagem chato, não sei se a série fez muito sucesso no Twitter ou tá fazendo sucesso com o Jax é bem chato mesmo, mas todo mundo gosta dele. Mas, gente, o Jax é um personagem babaca, tipo, isso é meio que a parada dele, um personagem babaca sendo babaca. Ele é babaca! E sobre a questão da série não ter sido tudo que as pessoas esperavam, eu não sei exatamente onde as pessoas colocaram um hype gigantesco a respeito de tudo da série. Gente, é uma série com 2 episódios. O primeiro episódio teve 25 minutos e foi 6 meses de espera por cada episódio é dolorido. O episódio aprofundou um pouco mais do que a gente espero que saia mais rápido os próximos episódios, eu sou ansiosa. As pessoas esperavam um filme de 2 horas com todas as maiores coisas da Terra e os maiores plots de todos, mas a gente tá falando de uma série que vai ter vários episódios, gente. Então o negócio tá sendo construído. Calma, vocês estão muito desesperados. Tendo dito isso, agora sim, acredito que a gente possa ir pra parte das teorias. Então, hora... Teorize, Linkzinho, teorize. Vamos lá, cozinha. Let's go! Tô ansiosa. Então, sabemos que esse segundo episódio foi com certeza absoluta muito bom pra poder dar um pouco mais de aprofundamento no mistério da história em si. E com certeza absoluta pra mim, ela foi muito interessante pra criar algumas teorias relacionadas com os personagens da Pomni, do Caim, do Kingler, do Gâmigo. Mas eu vou fazer essas teorias de pouquinho em pouquinho, jovens, porque eu sei que, né, o ponto principal desse episódio aqui foi justamente toda essa questão com o NPC, o Gâmigo. Todo esse episódio, pelo menos de acordo com a própria criadora e de acordo com os focos que a gente teve, foram a respeito dessa estranha questão de como os NPCs são tratados aqui na série. O que nós sabemos dos NPCs em si não mudou muito do que nós sabíamos desde o primeiro episódio, de forma geral, né? Geralmente os NPCs utilizam aquelas skins de bonequinho. Aparentemente eles não têm nenhum tipo de história ou nada a respeito, são apenas feitos como personagens pra poderem aparecer de fundo, né? Inclusive nesse segundo episódio, por exemplo, no próprio Reino Doce tinha um monte daqueles NPCs que são só uns bonequinhos que ficam fazendo algumas ações. Eles não têm falas nem nada do tipo. Porém, eu gosto desse fato de que parece que os NPCs eles são um pouquinho mais do que isso, mesmo que pareça que todos eles são só bonecos sem personalidade nenhuma. No final do episódio, por exemplo, quando o Gâmigo morre, é muito interessante que a Hagatha aparece e ela fala pra Pomni que tudo bem, porque muitas vezes o Caim gosta de reutilizar os NPCs, sim. O que é meio estranho da gente dizer, porque todos os NPCs simples, eles têm uma skin meio parecida. E eu acredito que tanto a Hagatha quanto qualquer outro personagem, eles não conseguiriam simplesmente reconhecer, tipo, ah, esse aqui é um NPC que já apareceu em uma outra aventura que a gente fez. Até porque a skin deles é idêntica. Sendo assim, nós podemos começar a entender a ideia de que talvez as skins dos personagens sejam reutilizadas ou a própria personalidade deles. E o nome deles talvez seja reutilizado em próximas histórias. Então, genuinamente, parece que os NPCs são meio que isso mesmo, sabe? São pessoas vivendo vidas falsas. Tipo, começa uma aventura, eles pegam um Gâmigu e colocam a história de que agora ele é um astronauta. Aí acaba essa história, eles desligam ele. Imagina o Gâmigu sendo um astronauta? Agora ele é um cowboy, depois ele é um prefeito, depois ele é alguma outra coisa. O que me dá a entender ele seria meio prefeito. Limitados NPCs que são importantes em cada aventura. Não sabemos exatamente quantos são ou qual é a personalidade de todos eles, mas fica aí esse detalhe também. Agora, jovens, a respeito dos temas mais pesados que foram tratados dentro do episódio em si, a informação mais estranha que nós tivemos até o momento a respeito dos NPCs, com certeza absoluta, foi a fala do Caim no final do episódio, onde logo depois que ele mata e explode o Gâmigu, ele fala que NPCs não podem ficar ali no circo, porque o Caim, ele ia começar a perder a noção de quem é um humano e de quem é um NPC, o que é extremamente estranho se a gente pensar no... Quando eu escutei isso, falando um pouco a parte assim, fica parecendo que o Caim não sabe realmente diferenciar a gente. Então, será que um de nós é um NPC? Por alguma coisa? O Jax é um NPC pra mim, com certeza. O fato de que era pra, tipo, NPCs e humanos serem totalmente diferentes, né? Se a gente for concluir, inclusive, que eles são códigos, era pra eles serem mais diferentes ainda. Queria que a Princesa Doce voltasse, ela é bem legal, bem gentil. Possa ser um NPC. Muitas pessoas, por exemplo, apontaram a ideia do Zubul ser um NPC, porque ele nunca participa das aventuras, ele nunca... Acho que não. Eu gosto do Zubul, não quero que seja um NPC, talvez o Jax mesmo. Que despertou, e ele não quer participar das aventuras pra o Caim não descobrir que ele é um NPC. Ou então, por exemplo, o próprio Kingler, que é maluco, ou então o Jax, que gosta de atrapalhar todas as histórias que ele vê e gosta de atrapalhar os outros NPCs. Todos os personagens acabaram virando suspeitos de uma certa forma, porque é meio que assim que funciona, né? A gente não sabe quase nada sobre a maioria dos personagens. Porém, jovens, eu fui um pouco mais longe do que isso. Desde que o primeiro episódio tinha sido lançado, eu possuí uma teoria que pra mim só foi um pouco mais confirmada agora, de que talvez, não apenas um ou dois, talvez todos os personagens do grupo principal da história sejam NPCs. Ou então todos eles são NPCs, ou então todos eles são humanos. E quando eu digo todos, eu quero incluir inclusive o Gâmigu e os outros NPCs desse episódio aqui, por exemplo, que a gente pode dizer agora, né, que eles têm uma capacidade de despertar e perceber que eles estão literalmente vivendo numa realidade controlada. Mas calma aí,
que eu vou explicar pra vocês tudo. Tá bom, explica, então, porque me deixa um pouco vamos nervosa. lá. Vamos começar, assim como em qualquer tipo de teoria, falando a respeito dos protagonistas da história e como exatamente eles foram parar nesse famoso mundo do circo digital em si. Começando pela conto pra Pomni, vocês por em exemplo. breve. Pelo menos pelo que nós sabemos de narração e de conceitos da história, Pomni é a protagonista da história. E ela tem memórias um pouco embaralhadas, né? Pelo menos no momento em que a Pomni chega dentro do circo digital, sabemos que a última coisa da qual ela se lembra é que ela tava usando um óculos de realidade virtual. De repente, enquanto ela tava usando esse óculos, ela acordou dentro daquele mundo completamente bizarro. Inclusive, ela até tinha um pouco da sensação, né, de ainda estar usando o óculos dentro da cabeça dela. O fato dela ter uma memória muito confusa de verdade, é dito pelo Caim que isso dali provavelmente era algum tipo de bug, de quando a cabeça dela foi transferida pro mundo digital e tudo mais. No entanto, eu acho que fica um pouco óbvio que talvez alguém tenha mexido na memória dela. Principalmente porque a gente percebe que conforme vai passando o primeiro episódio ou o segundo, nós podemos perceber que ela ainda tem alguns fragmentos da memória dela. Tipo, a Pomni não lembra exatamente do que ela tava fazendo antes. Ela não lembra de outros momentos da vida dela, mas ela lembra de coisas como, por exemplo, no segundo episódio, né, ela fala que do mundo onde ela veio, é normal as pessoas se sentirem mal, é normal as pessoas não se sentirem nada, o que é muito estranho, porque em teoria ela não lembrava de nada, mas ela lembra leves coisinhas, assim. Ela lembra que ela não é daquele mundo, ela lembra que ela é um ser humano. Os outros personagens, se a gente for pensar, nós não sabemos o suficiente deles pra poder fazer esses questionamentos, né, tipo, o Kingler, por exemplo, ele parece ter a memória muito falha, ele lembra de um negócio, 10 segundos depois ele esquece. A Agatha, a gente não sabe nada sobre a memória dela, mas ela afirma que ela era um ser humano e que ela tá presa ali há anos. Eu tenho certeza que eu era um ser humano. Jax, eu sou mais humana. O Jax é meio babaca, então tudo que ele fala pode ser uma mentira. Aquela personagem da máscara, Zubler, Kingler, Agatha, todos são meio suspeitos de certa forma. Então, como eu disse pra vocês, minha teoria é de que todos eles podem não ser humanos. E pra poder exemplificar, vou dar um exemplo pra vocês. Eu vou usar um jogo que eu gosto bastante como exemplo, mas pra aqueles que não conhecem, em 2015 foi lançado um jogo de terror independente conhecido como Soma. Ele tratava de uma ideia bem legal a respeito de tecnologia, que depois foi sendo tratado em diversas e diversas séries, histórias, filmes e por aí vai. A história do jogo era basicamente sobre um carinha que é o protagonista, que se chama Simon, que ele tem uma doença grave. E a questão é que, como ele tem uma doença grave justamente no cérebro, uma empresa de medicina escaneia o cérebro dele em certo momento, com a intenção de fazer um scan bem direto e tudo mais, pra poder tentar curar ele, etc, etc. No entanto, acaba não funcionando. A questão do grande ponto da história, jovens, é que vários e vários anos depois, no futuro, eles acabam utilizando esse scanner que fizeram no cérebro dele pra poder clonar o Simon. Então eles meio que fazem um robô e colocam essa cópia do cérebro dele no robô. Então, quando esse Simon, ele acaba acordando, ele literalmente acorda depois do momento do scan. Então ele literalmente levanta da cadeira e pensa, putz, há 2 minutos atrás eu tava fazendo um scan na minha cabeça, eu acordei agora e o meu corpo mudou e tudo mais. E aí que entra o ponto. Ele não percebe que ele é uma cópia, ele é um clone do Simon original. Todas as minhas teorias do episódio 1, jovens, elas eram muito parecidas, porque os personagens principais da série, eles têm esse mesmo e exato conceito. Todos os personagens têm tramas extremamente parecidas, onde eles não se lembram de praticamente nada do que tava rolando antes, mas a última memória que eles vão ter é que eles acordam naquele mundo ali com a sensação de que eles estavam usando um óculos de realidade virtual. Nós já fizemos, jovens, muitas teorias a respeito do primeiro episódio pra poder pensar no que exatamente era o circo digital, qual que era a ideia daquele universo e tudo mais. E a maioria das pessoas concordam com a ideia de que aquilo provavelmente se trata de um jogo. O primeiro comercial que foi feito pro Digital Circus, por exemplo, jovens, tentava vender ele como uma experiência ou um produto que fosse muito imersivo e realista. E a gente pode ver que literalmente tem um computador também, ali dos anos 80, sabe? E o próprio circo digital em si, né? Tipo, no primeiro episódio tem uma cena que aparece uma mesa de escritório com um PC dos anos 80. E existem várias outras coisas, inclusive, que tentam transparecer pra gente que aquilo é uma série que se ambienta ali na época que os primeiros óculos de realidade virtual foram criados, como, por exemplo, o próprio cenário de Digital Circus. Tipo, se vocês forem pegar gravações dos primeiros jogos que foram feitos pra óculos de realidade virtual, o Digital Circus tem um cenário idêntico, jovem, sabe? É tudo muito, mas muito parecido. E aí a questão do que provavelmente aconteceu dentro da história, a gente pode literalmente montar uma linha do tempo, como eu já fiz outras vezes. Vocês devem se lembrar que no primeiro episódio da série, o que a gente tem é um lembrete das memórias da Pomni, onde tem uma cena, né, onde ela fica por muito tempo lá correndo em uma espécie de cenário de labirinto de escritório. Ela vê mesas de computador, ela vê ambientes que parecem muito com ambientes de escritório, e em certo momento específico, ela vê uma mesa de escritório
escritório bem Deve ser destacada, tipo um assim, Sword tipo, Online. como se aquela fosse a mesa dela, por exemplo, como se ela se lembrasse daquela mesa de uma certa forma, e ela começa a rir. Ela fica meio maluca, e quando parece que ela vai ficar doida, ela simplesmente se vira pra lá e foge daquela mesa. E aí na próxima cena parece que ela já esqueceu do que ela tinha visto. O que essa cena deixou a passar pra mim é que ela conhecia essa mesa aqui, logo significa que a Pomni, quando ela ainda era humana, ela trabalhava em escritório. Então a gente pode montar a CLT. história da seguinte forma. Imaginem, jovens, que nós temos uma empresa cuja logotipo dela seria, né, C e A. Vendemos Imaginem que roupas. essa empresa tá fazendo algum tipo de projeto que é muito popular e que tem que ser um jogo muito imersivo de óculos de realidade virtual. E é pra ser, tipo, o game mais imersivo de todos. Tendo isso em mente, o que eles decidem fazer? Eles decidem que os personagens da série vão ser mais do que simples NPCs ou simples personagens programados pra fazer alguma coisa. Eles tentam fazer algum tipo de scan do cérebro de alguns funcionários pra poder colocar eles pra dentro do jogo. Então eles chegam, por exemplo, na Pomni, que é uma humana e é funcionária daquele ambiente. E eles pedem pra ela autorização pra poder fazer um scanner da cabeça dela e criar um personagem do jogo baseado naquilo. Eles fazem esse scanner, mas esse scan que eles fazem, possivelmente, é muito detalhado. Então eles mexem um pouco nele e tiram boa parte das memórias da Pomni, pra que quando ela acordar dentro do jogo, digamos assim, né, quando eles colocarem o personagem lá dentro, ele não se lembre, por exemplo, de tudo. Tipo, que ele é um personagem de jogo, basicamente, e ele acabe enlouquecendo e saindo fora de controle. Então assim, isso começa a acontecer com todos os personagens. Eles acordam sem as memórias do que tá acontecendo, que seriam os e eles abstraídos acham nisso? que eles são humanos de verdade, quando na verdade eles são só cópias que foram colocadas dentro de um projeto de um jogo. Uma das grandes provas, jovens, que vocês podem ter a respeito disso, que a minha teoria faz algum sentido, é o fato de que o Kálfico, por exemplo, né, o primeiro episódio é literalmente quase todo sobre isso, que a gente tinha um personagem chamado de Kálfico, e em algum ponto da história ele enlouqueceu. Se vocês olharem pro quarto desse cara chamado Kálfico, o quarto dele no primeiro episódio, tem um monte de mensagens pichadas no quarto dele que dizem que não tem saída daquele lugar. E aí a gente pode dizer que o fato é que não tem saída porque eles são parte daquele universo. Eles são parte dos códigos daquele jogo. E é justamente por isso que alguns personagens enlouquecem. Talvez isso aconteça se o jogo tiver algum problema de bug e o personagem de repente se lembrar de toda a história dele. Tipo, por exemplo, quando a Pomni olha pra aquela mesa de escritório, existia uma leve chance de que ela se lembrasse de que ela era uma humana, ela fez um scanner e esse scanner foi colocado dentro do jogo. Então aqui a Pomni não tava se lembrando da vida dela e de como ela foi parar naquele mundo. Ela tava começando a se lembrar de como tinha parado pra pensar nessa ideia do scanner dela não existe. Tudo que ela tá vivendo é uma mentira. Ela não é um ser humano de verdade. Ela é só uma cópia será que de uma acontece pessoa se a que já Pomni existe descobrir que e não tá é um ser vivendo humano uma de vida verdade? Será que ela normal do assusta lado de de verdade? fora enquanto ela tá ali, presa pra sempre naquele universo. Mas é claro que a gente pode dizer que mesmo com o segundo episódio, né, isso ainda é só uma teoria. E eu queria saber, inclusive, de vocês, o que acham dessa teoria. Não esqueça de colocar aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter pensar aqui, um sobre. grande abraço, valeu, falou e até mais. Fui! Pessoal, acabou o react por aí. E aí, o que vocês acharam dessa teoria do linkzinho? Eu ainda não sei muito bem opinar sobre, porque eu faço parte do universo, então provavelmente se eu opinar eu vou ser espocada. Então, eu vou deixar pra vocês aí nos comentários. Comenta aí o que vocês acharam da teoria do linkzinho e também manda a sua teoria. Vamos conversar e discutir aí nos comentários sobre. Não esquece de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo. Tchau!